Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024 e o Cá Entre Nós está no ar. O Cá Entre Nós de hoje, que é muito especial, é o nosso lançamento oficial do Projeto Elas. Para quem ainda não conhece, eu vou te contar em detalhes o que é o Projeto Elas. Este programa está no ar com a produção da Camille Rosso, a operação técnica da Raquel Elíbio, a coordenação do Rafael Niero e a direção geral de Adelor Lessa. A apresentação é comigo, Maga Estopassoli. No primeiro programa especial Projeto Elas, eu recebo a advogada criminalista Aline Fernandes, porque o mês de março é um mês que remete à saúde da mulher no Projeto Elas. Mas além da saúde física, a gente também tem que falar sobre os direitos da mulher e a saúde mental, porque uma coisa não se separa da outra. Como é que será que as mulheres se sentiam antes de terem autorização para fazer laqueadura, por exemplo, sem precisar da autorização do seu marido? Tudo isso a gente vai te falar, não só sobre isso, né, mas sobre tantos outros assuntos e direitos das mulheres que a gente vai falar a partir de agora com a doutora Aline. Doutora Aline, seja bem-vinda. Boa tarde, Maga. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Obrigada por mais essa oportunidade. A gente está falando de direitos das mulheres. O Projeto Elas engloba diversas frentes nos assuntos das mulheres. Saúde física, saúde mental, o direito propriamente dito. Quando eu falo de direito, eu falo de coisas que são hoje quase inacreditáveis, como, por exemplo, o acesso à autorização, né, para poder cursar um curso superior, para fazer uma faculdade, autorização para fazer laqueadura sem precisar da autorização do marido, o direito ao voto, o direito a ser reconhecida constitucionalmente como gente, né, porque a Constituição teve esse papel. E eu queria te ouvir sobre tudo isso. Então vamos lá, Maga. Quando nós falamos de um histórico de acréscimo de direitos às mulheres, é preciso resgatar que, primeiro, foi feito com muita luta. E, em segundo lugar, que a nossa exclusão de participação na política foi um processo de, como consequência, ter dado aí espaço para que muitos direitos não nos fossem resguardados. Então, apenas na década de 30 a mulher pôde votar, e se ela não podia votar, ela também não podia ser votada. E se ela não participava do processo legislativo, como consequência, ela não criava leis que pensassem as mulheres. Então, nesse processo de inserção de direitos às mulheres, nós tivemos uma virada bastante significativa com a Constituinte de 88, que foi quando foi reconhecido o direito de igualdade entre homens e mulheres. E desde então nós estamos tentando solidificar esse direito, que ele vire uma realidade e não só um texto lá escrito na Constituição. Eu li recentemente que as mulheres, né, não vão receber o poder de mão beijada, elas precisam lutar por ele. Né? Quando eu digo o poder, eu digo o direito também, né? Sim. Os direitos das mulheres, historicamente, sempre foram frutos de luta. Sim. De muita luta. E não de, olha, pegue aqui esse novo direito. Sim. Né? Eu diria até mais, Maga. Nós temos que conquistar e ficar firme na posição de luta para que não sejam revogados, inclusive, direitos que já foram obtidos. Por exemplo, quando a gente pensa no Ministério da Mulher, que foi revogado e deixou de ser uma prioridade em certas pautas políticas, porque isso significa menos rendimento para investir em projetos como de violência doméstica. Então, ter um Ministério da Mulher significa também ter um olhar voltado de investimentos para garantir direitos a essas mulheres. E a garantia de que, como está todo mundo de olho nesse ministério, ele não vai simplesmente desaparecer. Isso. Basicamente isso. Isso. E também outro reflexo é que o Ministério produza dados e informações em relação às mulheres. Porque quando há um apagamento de dados, nós não sabemos por que temos que investir. Eu sou muito realista, eu gosto de trabalhar com dados. E os dados, eles nos revelam muitas questões de atenção necessária, políticas públicas. Quando a gente fala de assuntos para mulheres, a gente muitas vezes tem um olhar muito especial para questões de violência contra a mulher. E aí fica parecendo que tudo que a gente tem de assunto para falar sobre isso é sobre violência contra a mulher. E aí, não que a gente não deva dar essa importância, porque ela tem uma relevância muito grande. Mas a gente tem tanta coisa para falar de mulher, né, Aline? Sim, Maga, e essa tua observação ela é importante. Porque nós temos a violência doméstica, mas antes dela nós temos o macro, que é a violência de gênero. A violência de gênero é essa violência que impõe uma certa divisão de papéis sociais a homens e mulheres e subordina as mulheres. Então, nos impede de acessar a alguns lugares. Por exemplo, até 2002, nós tínhamos a questão de
a falta de virgindade poder causar o cancelamento de um casamento. 2002. Mas isso era para quem? Para a mulher. Até 2009, nós tínhamos alguns impedimentos, que inclusive é um termo que hoje me parece assim, repugnante, que era o uso da mulher honesta no Código. Então, a lei, ela previa que para uma certa mulher ser protegida, especialmente de crimes sexuais, ela precisava resguardar o conceito de mulher honesta. O que era essa mulher honesta? A mulher casada ou a mulher virgem. Então, aquela mulher que tinha aquela beatificação, imagem de santa perante a sociedade. Mas, né, nós tínhamos também, e para mim isso é um absurdo jurídico imenso, a possibilidade de, se a mulher fosse vítima de um crime sexual, de um estupro, se o estuprador casasse com ela, ele era absolvido do crime. Eu lembro disso. Uhum. Eu lembro desse período esquisito que a gente teve, juridicamente falando, né? Que era como se, não, mas ok, né? E eu diria que ele não está superado, Maga. Por exemplo, essa semana saiu uma decisão do STJ, o qual uma menina de 13 anos, ela estava grávida do seu companheiro de 20 anos. A letra da lei, ela é clara. Toda relação sexual com criança ou adolescente de 14 anos incompletos, então que não tem 14 anos ainda, é estupro de vulnerável. A lei é peremptória, ela é objetiva, é isso. Mas o STJ, relativizando a aplicação da lei, compreendeu que, como ela está casada com o seu estuprador, que ele é o pai do filho dela, deve-se aí relativizar. Só que quando a gente faz esse olhar, nós reduzimos a percepção de contexto de violência que essa menina tá. Ela tem 13 anos, Maga. 13 anos, mãe. Como que essa menina vai se desenvolver economicamente? Como que ela vai se desenvolver intelectualmente? Vai estar na escola, se formar e criar uma independência? Ela é um projeto... Ela é vítima. Exato, ela é um projeto muito provável de viver em violência doméstica, porque ela vai ver nesse agressor a única possibilidade de vivência dela. Então eu diria que essa questão não está superada. Essa decisão do STJ me decepciona. Realmente me decepciona, é um absurdo jurídico na minha percepção enquanto mulher, mas também enquanto jurista. Uma pessoa, uma criança de 13 anos de idade, tem condições de decidir sobre a sua própria vida? A lei diz que não. A lei é objetiva, não. As crianças e adolescentes que não têm 14 anos completos, ainda que ela conceba com ato sexual, o direito diz, ela não tem capacidade intelectual desenvolvida o suficiente para que ela faça o consentimento dessa relação. Então, não tem. A lei nos dá essa resposta, não é nem só a minha opinião, mas é a lei dando essa resposta. Estatisticamente, como é o quadro, o cenário aqui em Criciúma ou em Santa Catarina? Eu tenho acompanhado uma recorrência bastante significativa de meninas que vêm de fora, de outros estados, são trazidas por homens de outros estados, basicamente para elas viverem com eles aqui. Só que essas meninas, muitas vezes, elas vêm com um vínculo familiar muito rompido ou com uma condição econômica muito vulnerável, chegam aqui, não se inserem na unidade escolar, porque elas estão em unidade escolar, e me parece assim que elas vêm como um último recurso de vida, como se a ideia do príncipe, né? O príncipe vai me salvar. E aí, por isso o cuidado que a gente sempre tem que ter com histórias que são muito reducionistas. A gente pode pensar assim no príncipe, mas o príncipe não pode ser o único acalento, o único destino dessa menina, porque um dia ela vai ser uma mulher que vive violência doméstica e que daí vai estar em todos contexto. Por isso que a violência doméstica é sempre o estopim, o lugar final. Por isso que ela é sempre recorrente na fala. Quando a gente fala em violência de gênero, nós não estamos falando de agressão propriamente dita. Aliás, pelo contrário. A violência de gênero, a agressão propriamente dentro do contexto de violência de gênero é um número muito reduzido, né? Sim. Porque a violência acontece de formas muitas vezes veladas. Sutis. Sim. A violência de gênero, ela vai se subdividir em outras violências, como, por exemplo, a violência dentro da política para a mulher. Vamos lá, em 1932 que nós iniciamos o voto, e nem votamos efetivamente, porque depois veio o golpe de Estado e a gente ficou um período sem democracia. Então, quando a gente fala de um período extremamente recente, é também um lugar de conquista desse espaço que quem já está não nos quer lá. Então, como consequência, acaba usando de uma violência para reforçar essa ideia de que não é o nosso lugar. De todos esses direitos conquistados no último século,
ou um pouquinho antes, né? Mas de todos esses direitos, quais deles, para ti, teve maior significado? Acredito que 2 em especial a gente pode ressaltar. A igualdade estar consignada na Constituição Federal, porque a Constituição Federal é a lei maior, então ela é uma imposição para que todas as outras legislações, elas tenham de fato igualdade. Então a Constituição é um marcador central. E impossível não falar dela, a Lei Maria da Penha, que algumas pessoas acham que ela está há séculos. Na verdade, ela é recente do ponto de vista jurídico, porque ela é de 2006. Então, ela está em um processo de aprimoramento, de aplicação, sempre tentando melhorar, mas é uma legislação que ela é referência no mundo. E olhando para o futuro, a gente pode ter esperança? Que outros direitos tu olha e pensa, poxa, ainda falta chegar lá, falta conquistar isso, que seria ideal para as mulheres? Eu acredito que a gente já tem um histórico bem significativo, mas o que me preocupa é a atual banalização de muitos direitos que já foram conquistados. Por exemplo, ver parlamentares falando mal de movimentos de mulheres em busca de direitos. Quando uma parlamentar está lá e pode falar, é porque ela teve voto e que ela passou por um processo de movimento de mulheres que a permitiu estar lá. Então, quando uma mulher banaliza um direito que foi adquirido para que ela usasse, porque as mulheres lá atrás, Maga, elas nem estão mais aqui, algumas, mas elas lutaram pela gente. É como eu olho para Maria da Penha, por exemplo, ela não está lutando por ela está lutando por todas as outras mulheres que vêm depois dela. Então, quando eu vejo essa banalização, isso me preocupa muito, porque, como eu falei, é uma posição de luta frequente, eu diria que até cansativa. Tem sido cansativo ser mulher, porque a gente tem que, parece, sempre estar naquela postura de força, de imposição. Quando uma mulher pode dizer que não precisa disso para que as mulheres tenham voz, ela acaba brincando com esse assunto, né? Ela acaba brincando e ela acaba criando uma ideia de que tudo foi muito fácil. E não foi fácil. Nunca foi fácil. E não sei se um dia vai ser fácil. Especialmente quando a gente tem mulheres que reorganizam essa ideia para reafirmar o lugar de violência de gênero. Uma mulher também pode cometer violência de gênero. Para fechar, o direito, ou a lei mais recente em benefício das mulheres, a da laqueadura, a que permite que uma mulher possa fazer a laqueadura sem pedir autorização do marido. Queria te ouvir sobre isso e a importância dela, porque é uma decisão que influencia diretamente na vida de uma mulher, né? Ela decidir por ela mesma. Sim, e aí, quando nós falamos de direitos reprodutivos, nós estamos falando de uma luta que começou também lá na Constituinte, em 88, nós já tentávamos colocar alguns direitos. E essa questão da laqueadura, ela é especialmente um reflexo para as mulheres, porque homens já negligenciam filhos. São milhões de mães solos no Brasil. Então, uma mãe, ela nunca vai poder renunciar à existência da sua maternidade, mas tem muito pai que não exerce a paternidade. Então, a laqueadura, ela foi permitida, ainda tem algumas restrições em relação à idade, mas o que se abonou foi a necessidade de que o marido dê o aval. Há sempre um histórico, um ranço na legislação de autorizadores do marido. Isso acontecia para a gente poder ter um terreno, ter conta bancária, para votar. No início, as primeiras mulheres que foram inseridas no rol de votantes, elas precisavam da autorização do marido. E a laqueadura também trazia essa ideia ainda. E a gente precisa evoluir, especialmente nesse discurso em relação a direitos reprodutivos. Doutora Aline, eu achei sensacional a nossa conversa. Também achei, Maga, sempre um prazer. Obrigada, tá, por ter vindo, por ter aceitado esse convite para falar sobre um assunto que é tão relevante. Imagina, eu que te agradeço e sempre reafirmando que bom que tu estás aqui, que a gente divide esse lugar de fala e de luta. Obrigada, tá? Imagina.